As descobertas mais misteriosas no deserto. Os desertos, vastas extensões de areia e pedra que cobrem mais de um terço da superfície terrestre, guardam segredos milenares em suas profundezas silenciosas. Estas paisagens, aparentemente desoladas, têm revelado descobertas que desafiam nossa compreensão da história, da arqueologia e até mesmo da natureza humana. Desde cidades perdidas até fenômenos inexplicáveis, os desertos continuam sendo fontes inesgotáveis de mistério e fascínio. O enigma das linhas de Nazca. No árido deserto peruano, as famosas linhas de Nazca permanecem como um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Pela civilização Nazca, essas gigantescas figuras geométricas e representações de animais só podem ser completamente visualizadas do alto. O beija-flor, o condor, a aranha e centenas de outras figuras se estendem por quilômetros, desafiando nossa compreensão sobre como uma civilização antiga conseguiu criar obras de arte tão precisas sem tecnologia aérea. A teoria mais aceita sugere que as linhas serviam como calendário astronômico ou rituais religiosos relacionados à água e fertilidade. Porém, a precisão matemática e a escala monumental dessas criações continuam gerando debates intensos entre arqueólogos. Algumas linhas se estendem por mais de 30 quilômetros em linha reta, uma façanha impressionante mesmo para os padrões modernos. A cidade perdida de Ubar, nas profundezas do deserto de Rub al-Khali, na Península Arábica, arqueólogos descobriram os vestígios de Ubar, conhecida como a Atlântida das Areias. Esta lendária cidade era mencionada no Corão e em Contos das Mil e Uma Noites como um centro próspero de comércio de incenso que teria sido destruída por Alá devido à corrupção de seus habitantes. Durante décadas, Ubar foi considerada apenas uma lenda, até que, em 1992, imagens de satélite revelaram estruturas enterradas sob as dunas. As escavações descobriram uma fortaleza octogonal com torres imponentes, sistemas de irrigação sofisticados e evidências de uma sociedade próspera que existiu entre 2800 a.C. e 300 a.C. O que mais intriga os pesquisadores é como uma civilização tão avançada desapareceu quase completamente, deixando apenas fragmentos de cerâmica e estruturas parcialmente destruídas. Os círculos de pedra do deserto do Saara. Espalhados pelo vasto deserto do Saara, círculos misteriosos de pedra têm intrigado exploradores e cientistas há décadas. Estes monumentos neolíticos, alguns com mais de 7.000 anos, apresentam padrões complexos que sugerem conhecimento astronômico avançado. O mais famoso é o complexo de Nabta Playa, no Egito, que precede Stonehenge em cerca de 1.000 anos. Os círculos de Nabta Playa parecem estar alinhados com constelações específicas e movimentos celestiais, sugerindo que os antigos habitantes do deserto possuíam conhecimentos astronômicos surpreendentemente sofisticados. Alguns arqueólogos acreditam que estes locais serviam como observatórios pré-históricos, onde comunidades nômades se reuniam para marcar mudanças sazonais cruciais para a sobrevivência no ambiente hostil do deserto. As esferas de pedra da Costa Rica. No deserto de Diquís, na Costa Rica, centenas de esferas de pedra perfeitamente redondas foram descobertas em meio à vegetação árida. Estas esferas, conhecidas localmente como Las Bolas, variam em tamanho desde alguns centímetros até mais de 2 metros de diâmetro. A precisão de sua forma esférica é tão impressionante que algumas apresentam desvios de apenas 2 milímetros da esfericidade perfeita. Criadas entre 600 e 1000 a.C. Pela civilização de Quis, estas esferas foram esculpidas em granito, gneiss e outras rochas duras, usando técnicas que ainda não foram completamente compreendidas. Muitas foram encontradas em formações geométricas precisas,
sugerindo que tinham significado astronômico ou ritual. A ausência de ferramentas de metal na região torna ainda mais misteriosa a façanha técnica necessária para criar objetos tão perfeitos. O Vale da Morte e suas pedras navegantes. No deserto de Mojave, na Califórnia, o Vale da Morte abriga um fenômeno que desafiou explicações científicas por décadas: as pedras navegantes. Rochas gigantescas, algumas pesando centenas de quilos, movem-se misteriosamente pelo fundo do lago seco, deixando trilhas perfeitamente retas que se estendem por centenas de metros. Durante anos, teorias variaram desde atividade paranormal até intervenção extraterrestre. Somente em 2014, pesquisadores finalmente documentaram o fenômeno em ação. Durante condições específicas de temperatura e umidade, uma fina camada de gelo se forma sobre o lago seco durante a noite. Quando o sol da manhã aquece o gelo, ele se quebra em placas flutuantes que, impulsionadas por ventos suaves, empurram as pedras lentamente pelo fundo lamacento. Apesar da explicação científica, o espetáculo permanece hipnotizante e raro de presenciar. As múmias de Tarim. No deserto de Taklamakan, na China, uma das descobertas mais intrigantes foi feita em 1900. Múmias naturalmente preservadas com características europeias em pleno coração da Ásia. Estas múmias, datadas entre 1800 a.C. e 400 a.C., apresentam cabelos loiros e ruivos, pele clara e roupas de lã com padrões tartan que lembram tecidos celtas. A descoberta desafiou teorias estabelecidas sobre migrações antigas e rotas comerciais. Análises de DNA revelaram que estas populações tinham ancestralidade mista, combinando linhagens europeias e asiáticas. Os corpos foram preservados pelo clima extremamente seco e salgado do deserto, mantendo detalhes impressionantes como tatuagens, expressões faciais e até mesmo os últimos alimentos consumidos. Estas múmias sugerem que a Rota da Seda e o intercâmbio cultural entre Oriente e Ocidente começaram muito antes do que se pensava anteriormente. O mistério das pegadas de Laetoli. No deserto da Tanzânia, as pegadas fossilizadas de Laetoli representam uma das descobertas paleoantropológicas mais emocionantes da história. Descobertas em 1976 por Mary Leakey, estas pegadas de 3,6 milhões de anos mostram 3 hominídeos antigos caminhando juntos através de cinzas vulcânicas úmidas que posteriormente se solidificaram. O que torna estas pegadas verdadeiramente misteriosas é a evidência clara de que nossos ancestrais já caminhavam eretos muito antes do que se acreditava. As pegadas mostram uma passada confiante e coordenada, sugerindo que a locomoção bípede era já bem desenvolvida. Mais intrigante ainda, as pegadas parecem mostrar um momento íntimo. 2 adultos e uma criança caminhando lado a lado, possivelmente uma família primitiva enfrentando junta as condições adversas do ambiente africano ancestral. Os desertos continuam revelando segredos que expandem nossa compreensão da história humana e dos mistérios naturais. Cada descoberta levanta novas questões sobre civilizações perdidas, conhecimentos antigos e fenômenos inexplicáveis. Estas vastas extensões de areia e pedra, aparentemente vazias, na verdade, guardam bibliotecas de conhecimento esperando para serem decifradas. À medida que a tecnologia moderna permite explorações mais sofisticadas, certamente mais mistérios emergirão das profundezas silenciosas dos desertos mundiais, continuando a fascinar e desafiar nossa compreensão do mundo antigo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal.